Olá, aqui é a Ana Carolina. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 fases do luto, doenças raras e o nosso momento atual. Aproveita e já se inscreve logo no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Então vamos lá? As 5 fases do luto é uma teoria criada por uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Mas Ana, por que eu preciso aprender sobre 5 fases do luto? Ninguém morreu na minha família, não tem ninguém doente à beira da morte, por que eu preciso entender sobre essa teoria doida? As 5 fases do luto é uma teoria que se aplica não só realmente quando a gente se refere à morte, mas a qualquer mudança significativa nas nossas vidas, que faz com que a nossa vida dali em diante seja completamente diferente. Isso a gente pode estar falando realmente da morte de um ente querido, a gente pode estar falando de uma separação conjugal, a gente pode estar falando da perda de um emprego, a gente pode falar de quando nasce um bebê com uma doença rara e a gente pode falar do nosso momento atual, em que a gente está vivendo toda essa questão da pandemia e do vírus. Então vou colocar para vocês as 5 fases do luto e vocês vão entender um pouquinho melhor como isso funciona. É importante ressaltar que todas essas fases, elas são fases plenamente naturais. É normal todos nós sentirmos isso e não há nada de errado em sentirmos essas sensações. O problema é o que nós vamos fazer com relação a esses sentimentos que estamos sentindo. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, senão esse vídeo daqui vai ficar grande demais. A primeira fase do luto é a fase da negação. Ela ocorre principalmente no momento em que aquele fato aconteceu. Que a pessoa morreu, que nasceu uma criança com uma doença rara e você acabou ali de receber o diagnóstico, ou em todo esse momento em que a gente está passando por essa pandemia. Nessa fase de negação, como o próprio nome diz, a gente quer fingir que aquilo não aconteceu. Então, muitas vezes as pessoas entram em estado de choque, mas não necessariamente, mas a pessoa se nega a entender mais sobre o assunto. Então ela vai negar ouvir orientações médicas, ela vai negar seguir os tratamentos, entender quais os tratamentos que vão ser necessários quando a gente fala de uma doença que acabou de surgir ali, ou a gente pode deixar de seguir qualquer tipo de orientação e fingir que a gente está vivendo ali a nossa vida normal. Como, por exemplo, várias pessoas que continuam seguindo com a sua vida nesse momento de isolamento social, continuam andando pelas ruas, fazendo festa, como se nada tivesse acontecendo. A segunda fase do luto é a fase da raiva. É aquela fase em que a gente começa a se perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? E não há nada de errado em sentir essa raiva. É normal. Essa raiva, ela mostra que a pessoa está buscando entender por que aquilo aconteceu. Só que, infelizmente, nem sempre há uma explicação total para aquele fato. A terceira fase do luto é a fase da negociação. A negociação é aquele momento em que a gente começou ali a entender o negócio, a gente começou a entender que a vida tá ali um pouquinho diferente, mas a gente quer dar uma fugidinha daquela nova realidade. Então é aquele momento em que você fala: não, eu tô de isolamento, mas eu vou ali na padaria rapidinho comprar o pão e já volto. E aí você para na padaria e fica conversando com outras pessoas. Ou é aquele momento em que muitas pessoas que não frequentavam igrejas, de repente começam a frequentar igrejas no sentido de tentar negociar com Deus
no sentido de dizer, olha, eu estou sendo aqui uma pessoa boazinha, frequentando a igreja, então vamos lá, Deus, me ajuda, resolve essa doença, que acaba com isso logo. A quarta fase é a fase da depressão. Aqui a gente tem que separar em duas partes. A gente pode estar falando tanto de uma tristeza, que é normal, uma tristeza que faz parte da vida, porque nem todos os dias são alegres, a gente tem dias bons e dias ruins, dias alegres e dias tristes. Então, a gente sentir um pouco de tristeza, de frustração, é normal, faz parte da vida. Então, não há problema nenhum com essa tristeza. O problema é quando essa tristeza realmente evolui para uma depressão. Aí, depressão, a gente já está falando de uma doença que necessita de tratamento, que precisa de apoio psicológico e de apoio psiquiátrico. E um detalhe importante, muitas pessoas acham que depressão é só ir no psiquiatra, o psiquiatra passar um remédio e o remédio vai resolver todos os problemas da sua vida. Isso também é uma forma de negação. Então, o remédio não vai resolver todos os problemas da sua vida. Eu falo por experiência própria. O remédio, ele vai tentar acalmar, tentar serenar um pouco a sua mente. E se você tiver depressão, o que você precisa também? Você precisa de um acompanhamento psicológico, porque você precisa entender o que está acontecendo, aceitar o que está acontecendo, que é a quinta fase, e, além disso, começar a refletir sobre quais as novas atitudes que eu preciso ter naquele momento para eu sair daquele estado depressivo. Na quinta fase do luto, aí nós finalmente temos a aceitação. Nós entendemos que aquela situação está acontecendo, nós corremos atrás de informações, nós buscamos nos manter informados, nos manter atualizados. Se a gente está falando de uma doença rara, a gente se torna um paciente especialista, a gente busca estudar, a gente busca entender realmente aquela doença e não simplesmente ouvir conversa de um e de outro e simplesmente balançar a cabeça para tudo que qualquer pessoa disser para você. E além disso, você vai seguir todas as orientações que realmente são necessárias. Então, nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia desse vírus, a gente precisa seguir quem? A Organização Mundial de Saúde, porque ela é a instância máxima da saúde no mundo. Então, quando a gente aceita que tudo bem, o isolamento social é chato, todos esses cuidados que a gente tem que estar tendo são chatos, podem até ser, mas eles são necessários nesse momento para a gente se preservar e para a gente preservar todas as pessoas que a gente ama. E quando a gente fala de doenças raras, a gente fala na pessoa plenamente aceitar a condição que ela tem, aceitar que a vida dela é diferente da vida de outras pessoas que se dizem normais e perceber novas maneiras de levar a sua vida para frente para que ela ocorra da maneira mais normal possível. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre essas 5 fases do luto. É importante destacar também que não necessariamente elas vêm nessa sequência bonitinha. Você pode estar já lá na terceira fase, num determinado momento, você volta lá para a primeira. Não há problema nenhum nisso. O importante é a gente perceber em que fase a gente está vivendo naquele momento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre atitudes que a gente pode ter perante cada uma dessas fases. Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, divulga para os seus amigos e continua acompanhando para você ver a segunda parte. Um beijo de luz para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!